Queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de uma maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. A você que sempre nos acompanha, que o Espírito Santo te abençoe de maneira rica, gloriosa, que o Espírito Santo venha derramar sobre a tua vida toda sorte de bênção, a você que nos acompanha no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus ao seu coração no Evangelho de João, onde eu quero falar de despedida, porque toda despedida nos causa um determinado sentimento, toda despedida nos causa uma determinada tristeza, toda despedida há um preço a se pagar, porque você tem que abrir mão de algo quando você daquilo se despede. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Percebe que o Senhor Jesus, quando ele fala que a hora chegava dele passar deste mundo para o Pai, antes dele passar desse mundo para o Pai, a Bíblia diz que ele amou os seus que estavam no mundo e que amou até o fim. Então você percebe quando a Bíblia se refere chegando a hora de passar deste mundo para o Pai, está se falando de despedida. Porém, antes dele despedir-se deste mundo, a Bíblia de maneira enfática, ela deixa muito claro que ele amou os seus que estavam. A palavra estava está falando do passado, que significa que o povo de Deus, eles não podem mais ter vínculo com o mundo. Porque aqueles que foram amados por Cristo e aqueles que declarou ter aceitado Jesus como seu único Senhor e Salvador, não podem ter vínculo mais com o mundo, porque o povo de Cristo estavam no mundo. Agora, aqueles que aceitaram Jesus, a Bíblia muito precisa, estão em Cristo e não no mundo. Mas a Bíblia finaliza dizendo o capítulo 13, versículo 1, que ele o amou até o fim. Ou seja, se alguém está em Cristo de fato, tem que agir da mesma forma, tem que amar até o fim, despedindo no dia a dia do mundo, para que na medida do que vai se despedindo por um lado, vai demonstrando amor por outro, e assim deve ser até o fim, para que alcance a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, você deve ouvir esta mensagem e se perguntar: aonde o pastor quer chegar? Onde eu quero chegar, queridos irmãos? Por isso que eu falei para você da despedida. Toda despedida é um preço a se pagar. Aquele que está em Cristo de fato deve se despedir do mundo. E quando eu falo despedir, todo dia nós temos que nos despedir de uma coisa. Todo dia tem que haver despedida. Despedida voltada para renúncia. Tem que despedir do seu eu, tem que se despedir do vício, despedir do mau temperamento, despedir da ignorância. Nós temos que nos despedir do mundo de uma vez por todas, para que assim de uma vez por todas também esteja em Cristo Jesus. E como havia dito anteriormente, há pessoas que elas não querem pagar o preço. Há pessoas que elas não estão dispostas a passar por essa despedida, como falei. Tem despedida que nos causa tristeza. Tem despedida que você tem que ser forte. Tem despedida que você tem que ser corajoso. A despedida que se trata de altitude. A despedida que você tem que ter coragem para quando você vai para um lugar distante, você dá um abraço de despedida, despedir de alguém. Assim é o mundo. Nós temos que nos despedir do mundo para que esteja de fato em Cristo Jesus. Ou seja, lá no fundo, a vida do cristão deve ser uma vida de despedida. Cada dia se despedir de uma coisa. Cada dia deve ser forte. A cada dia deve pagar um preço. A cada dia deve renunciar a algo. E isso é uma vida de despedida. Despedindo deste mundo rumo à vida eterna. Despedindo desse mundo rumo à salvação. Despedindo desse mundo rumo à eternidade e ser eterno com Cristo. Eu pergunto a você, você está se despedindo do mundo rumo à salvação? Ou você está deixando Cristo de lado por não se despedir do mundo? Porque há muitas pessoas, queridos irmãos, que não querem pagar o preço. Há muitas pessoas que elas não querem despedir, por exemplo, da mentira. Parece que sentem saudade.
Há muitas pessoas que não querem se despedir do seu eu, parece que não conseguem viver sem. Há muitas pessoas que não conseguem se despedir do pecado, parece que não conseguem viver sem o pecado. Há muitas pessoas que não querem se despedir da vaidade, parece que não conseguem viver sem a vaidade. Há muitas pessoas que não querem se despedir do vício, parece que não conseguem viver sem o vício. Há muitas pessoas que não querem se despedir das coisas vinculadas ao mundo, parece que não conseguem viver sem o mundo. Quanto a Bíblia diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu e você que somos cristãos, nós temos que saber o que convém e o que não convém. Há muita coisa que faz parte da vida de tantos cristãos, porque a gente vê no dia a dia um comportamento, sem querer você está andando na rua, ou até em algumas igrejas a gente vê coisas que não cabem. São coisas que não cabem fazer parte da vida cristã. Porque a vida cristã, como eu falei, deve ser uma vida de renúncia. Uma vida de despedida, despedindo desse mundo rumo à salvação. Despedir do mundo rumo à eternidade. Despedir do mundo rumo a Cristo Jesus. Ele sabia que estava chegando a hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, ele estava despedindo desse mundo rumo ao Pai. Mas aí ele disse que amou os seus que estavam no mundo. Então o povo de Cristo, os escolhidos, ou precisamente os eleitos, porque a Bíblia diz que somos eleitos de Deus, aqueles que são eleitos não podem ter vínculo com o mundo. Devem despedir-se do mundo rumo à salvação eterna. No fundo, como falei, nós devemos ter uma vida de despedida. Eu quero perguntar a você, você está disposto a despedir? Você está tendo uma vida de despedida? Ou você está deixando de lado a Cristo por não se despedir do mundo? De que forma você está vivendo? Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma breve reflexão e que você possa se questionar ou indagar a si mesmo, seus próprios pensamentos, seu coração. Se você está tendo uma vida de despedida, despedindo desse mundo rumo à salvação, ou se você está deixando a salvação de lado porque não quer se despedir das coisas do mundo, tá bom? Que você possa fazer uma análise e se perguntar se a sua vida está sendo ou não de despedida. Vou ficando por aqui, Deus abençoe, a qualquer momento eu volto trazendo mais uma palavra. Forte abraço a todos no nome do Senhor Jesus.